Olá, bom dia! Estamos iniciando Revista em Revista desta semana e vamos às principais manchetes desta edição. Policlínica do Tucumã é transferida para o espaço da maternidade e antigo prédio passará a funcionar como UPA 24 horas. Na dica de saúde de hoje, o que é endometriose? Acre registra 17 mortes por doenças respiratórias só agora, em 2026. A maioria dos casos atinge crianças. Faculdade Estadual do Acre começa a funcionar na Cidade do Povo. Primeiro vestibular começa e deve ocorrer no mês de julho. Governador Gladson Cameli tem julgamento marcado para o dia 15 deste mês. Zanin, no STF, suspende eleição indireta para governo no Rio de Janeiro. Governador do Acre inaugura a primeira etapa da nova maternidade em Rio Branco. Vice-governadora Maílza Assis leva a cidadania do Juntos pelo Acre na região do Calafate. Como fica o tempo no Acre para os próximos dias? Governo do Estado entrega unidades habitacionais na Cidade do Povo. Ruas em péssimas condições no centro e a população reclamando no Quinari. Em cerimônia política marcante para o Estado, governador Gladson Cameli passa o comando do Estado para a vice-governadora Maílza Assis. É o que você acompanha a seguir. Logo após o nosso intervalo comercial, em 30 segundos, eu retorno com mais informações. É um instante só. Muito bem, estamos de volta, seguindo com o nosso programa. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo canal aberto, a você que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui, a sua revista eletrônica semanal. Já estamos no mês de abril, o quarto mês do ano de 2026. O tempo passa, o tempo voa. Meu Deus do céu, já estamos no quarto mês de 2026. Um abraço para você que está em casa nos acompanhando, preparando o almoço com a família, que daqui a pouco vai, sem sombra de dúvida, compartilhar essa alimentação gostosa que você está preparando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Policlínica do Tucumã é transferida para o espaço da maternidade e antigo prédio passará a funcionar como UPA 24 horas, com a intenção de fortalecer o atendimento à população rio-branquense. A operação da Policlínica do Tucumã foi transferida para o espaço da nova maternidade, já em fase de conclusão. O antigo prédio da Policlínica será revitalizado e transformado em uma unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, o que deve diminuir as filas e o tempo de espera e permitir que os serviços sejam ofertados com agilidade e qualidade. A iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde, a SESACRE, faz parte de um plano de reorganização da saúde que visa otimizar os recursos e reorganizar o fluxo de atendimento. Portanto, aí a UPA vai ser transferida para a antiga maternidade e com certeza vai ter mais possibilidade, porque vai vir para o centro, terá mais agilidade de atendimento à população. Na nossa dica de saúde de hoje, o que é endometriose? A endometriose é uma condição inflamatória crônica, no qual o tecido que reveste o interior do útero, chamado de endométrio, cresce fora da cavidade uterina.
O doutor Drauzio Varela tem outras informações importantíssimas na nossa dica de saúde de hoje. Doutor Drauzio. Hoje eu quero falar sobre endometriose. Aí tem gente que diz, isso aí no passado ninguém sofria de endometriose, agora todas essas mocinhas aí, 30 anos, 20 anos, tudo com endometriose. É uma moda. Quem fala isso está falando uma grande besteira. No passado, realmente não havia ninguém reclamando de endometriose, porque os médicos não faziam o diagnóstico. As mulheres sofriam, tinham dores horríveis, geralmente no baixo ventre aqui, e na época das menstruações essas dores ficavam muito fortes e elas aguentavam a dor sozinhas. Porque quando reclamavam, o que os outros diziam? Mulher é assim mesmo, isso é coisa de mulher. A tendência sempre foi menosprezar o sofrimento das mulheres. Qual é o problema da endometriose? Como é que ela se forma? Olha, o útero tem uma forma de uma pera, assim, não é? Na gravidez, o que acontece com ele? Ele dilata, né? Vai se expandindo, que tem que caber uma criança ali, não é? Essa camada interna que reveste o útero é o endométrio. Esse endométrio cresce ali, na hora da menstruação, ele desaba e acontece o sangramento, para de sangrar, acabou. O ciclo vai ser repetido daí a 4 semanas. Muito bem. No caso da endometriose, as células que revestem essa camada interna do útero, que é o endométrio, por alguma razão, acabam crescendo na cavidade abdominal. Alguns dizem que elas, em vez de desabarem na menstruação, elas sobem pelas tubas e vão cair na cavidade. Mas a gente sabe que não é tão simples, há mecanismos imunológicos, há um processo inflamatório associado a essa alteração. É um mecanismo complexo, com certeza, mas a realidade a gente sabe qual é. Essas células vão crescer fora do útero, na cavidade abdominal. Aonde? Nas tubas que ligam para o ovário, no ovário, na parede externa do útero e nas alças intestinais, que estão todas em contato ali. Na parede da bexiga, elas podem crescer teoricamente em qualquer lugar. O que as caracteriza? É no período menstrual uma dor muito forte. Por que não se fazia o diagnóstico? Primeiro que não existia ultrassom, como é que você vai diagnosticar a presença de um nódulo pequeno dentro da cavidade abdominal? Segundo, porque quando o ultrassom foi descoberto, passou a ser utilizado de rotina, no ultrassom feito na rotina, esses nódulos de endometriose não aparecem na maioria dos casos. Então olha a situação que fica a mulher. Ela tem uma dor forte, dessas de correr para o pronto-socorro para tomar uma injeção, para que um analgésico mais potente tire a dor. Aí o que eles fazem? Pedem um ultrassom de rotina e não vê nada. E aí não vê nada, começa a conversa de você está muito nervosa, você está vivendo um problema familiar. Não é psicológico isso, é dor e dor forte. Para fazer o diagnóstico, o que precisa? Primeiro, os médicos pensarem na endometriose. Toda mulher que tem uma dor exageradamente forte durante a menstruação, a primeira suspeita tem que ser endometriose. A endometriose é causa de um grande número de casos de infertilidade. A mulher não consegue engravidar, não consegue, quando você vai ver, a responsabilidade é da endometriose. Como é que a gente tem que agir nesses casos? Se o ultrassom de rotina, esse que é feito um atrás do outro nos centros hospitalares, ou enfim, nos ambulatórios, o ultrassom de rotina não diagnosticou, deve ser feito um ultrassom especializado. Esse ultrassom especializado envolve uma pequena lavagem intestinal para deixar o intestino vazio, pelo menos na parte mais terminal, vazio para não atrapalhar a visualização na cavidade abdominal. A endometriose tem tratamento. Muito obrigado, doutor Drauzio Varela. Acre registra 17 mortes por doenças respiratórias só agora, no início de 2026. A maioria dos casos atinge crianças. Foram 17 casos por síndrome respiratória aguda nas primeiras 11 semanas de 2026, com dados atualizados até o dia 21 de março, mês passado, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, a SESAC. Os óbitos
estão distribuídos principalmente entre crianças de 2 a 9 anos de idade, uma faixa etária que passou a concentrar a maior incidência em 2026. Nos anos anteriores, o maior número de mortes era registrado entre idosos com mais de 60 anos. O levantamento também aponta uma concentração dos casos em um único município. Feijó registrou até a semana epidemiológica de número 9, um total de 9 mortes, o que representa mais da metade dos óbitos no estado. Desses, 6 ocorreram entre a população indígena. Os dados indicam ainda mudança no perfil da doença no Acre, tanto em relação à faixa etária quanto à distribuição geológica dos casos. O boletim também destaca que houve melhora, na identificação dos agentes causadores, com intensificação da vigilância epidemiológica, incluindo notificação imediata e realização dos exames de RT-PCR em pacientes internados. Faculdade Estadual do Acre começa a funcionar na Cidade do Povo. Primeiro vestibular deve ocorrer no mês de julho. A Faculdade Estadual do Acre, FEAC, passa a funcionar na Cidade do Povo, aqui em Rio Branco, após a entrega da primeira etapa da reforma do Centro de Educação Profissional Tecnológico Campus Pereira, realizado na última quinta-feira do mês de março. A instituição deve realizar o primeiro vestibular em julho, com início das aulas previstas para o segundo semestre de 2026. A implantação contou com um investimento de mais de 30 milhões de reais em recursos próprios do Estado, incluindo infraestrutura física, equipamentos, tecnologia e organização da gestão acadêmica. A unidade será administrada pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, IEPTEC. Eu vou para o primeiro bloco comercial, volto já na sequência com muito mais. Não saia daí, é um instante só. Muito bem, já estamos de volta, seguindo com Revista em Revista. Quero abraçar aqui meus amigos, lá da UPA, trabalhando junto nos plantões. Quero abraçar os meus colegas do Hospital Ari Rodrigues, em Senador Guiomar, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, tá bom? Meu amigo Raimundo Nonato, que nos acompanha lá no Castelo Branco, é o Pepino, tá bom? Está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, meu amigo, um forte abraço, tá bom? Quero abraçar aqui também a Alzirene, lá em Campinas, aqui pela BR-364, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá legal? A Miriano Quinari, que está nos acompanhando. Miriam, olha, um abraço, obrigado pelo carinho da tua audiência, tá bom? Um forte abraço para você, para a tua filhinha. Obrigado por você estar na sintonia do nosso programa. Voltando, seguindo com as informações, e a você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pelo teu carinho. Governador Gladson Cameli tem julgamento remarcado para o dia 15, agora de abril. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, remarcou para 15 de abril o julgamento do governador do Acre, Gladson Cameli, do PP. Ele é alvo de ação penal por organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. A ação penal em torno do gestor investiga fraude
em licitações, desvio de recursos públicos e formação de organização criminosa. Em maio de 2024, a Corte Especial do STJ aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, que inclui ainda acusações de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes à licitação. Zanin, do STF, suspende eleições em direta para governo no Rio de Janeiro. O caminho para escolher o governador tampão do Rio de Janeiro passou por mais uma reviravolta em todo o país. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que suspende a eleição indireta para o cargo. O pedido atende a uma reclamação do Partido Social Democrático, o PSD, do Rio de Janeiro, que defende a votação direta para a escolha de quem comandará o governo do Estado no mandato tampão, até o dia 31 de dezembro de 2026. O PSD é a legenda do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que deixou o Executivo Municipal no dia 20, para disputar a eleição para governador em outubro deste ano, visando o mandato de 2027 a 2030. Na eleição indireta, em vez da população ir às urnas, são os deputados estaduais quem escolhem o governador. Uma vergonha, né? Um estado tão bonito, de recebimento de tantos turistas no Brasil, todos os governadores que foram eleitos naquele estado acabaram atrás das grades, presos. Inclusive, tem o do atual ex-governador que está transitando em julgamento, e aí a gente não sabe ainda qual é o final. Vamos ter que aguardar para ver qual será o próximo capítulo. Governo do Acre inaugura a primeira etapa da maternidade de Rio Branco e a perspectiva é de melhoras. Essa é uma significativa anúncio para a saúde pública da região, especialmente considerando o papel estratégico de Rio Branco no atendimento de média e de alta complexidade. A nova maternidade visa modernizar o atendimento materno-infantil, oferecendo uma infraestrutura mais adequada tanto para as gestantes quanto para os recém-nascidos. Acompanhe as imagens da nova maternidade aqui em Rio Branco para atender todo o estado e os países vizinhos. Vice-governadora Maílza Sims leva a cidadania do Juntos pelo Acre na região do Calafate.
A presença da vice-governadora Maílza Assis na região do Calafate, em Rio Branco, reforça a estratégia do programa Juntos pelo Acre, de levar serviços essenciais diretamente aos bairros com maior densidade populacional e vulnerabilidade social. O projeto funciona como um mutirão de cidadania que integra diversas secretarias para facilitar a vida do cidadão. Eu vou para mais um intervalo comercial, volto já na sequência, não saia daí, é um instante só, eu volto com muito mais. Muito bem, já estamos de volta, seguindo com o nosso programa. Olha, você pode acompanhar o nosso programa no canal aberto, tá? Na Líder TV, canal 10.1. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais do nosso programa e também pode mandar a sua mensagem, tá bom? Pode mandar a sua mensagem para nós registrarmos aqui a sua reclamação, como nós vamos fazer daqui a pouquinho, já, tá bom? Alguém que manteve um contato conosco pelo 68 97 400 1436, esse é o nosso WhatsApp, para você fazer sua denúncia, sua reclamação a respeito do seu bairro, da sua rua, do seu ramal, não importa. Manda mensagem para nós, 68 97 400 1436, esse é o nosso WhatsApp para você manter contato conosco, tá bom? E como que fica o tempo no Acre para os próximos dias? O mês de abril no Acre começa com uma transição típica do outono, mantendo o calor, mas com chuvas frequentes. De modo geral, abril em 2026 seguirá o padrão de redução gradual das chuvas em relação ao verão, mas com a manutenção de temperaturas abafadas e chuvas isoladas intensas. O Coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil do município de Rio Branco, tem outras informações. Coronel Falcão. Olá, MJ. Olá, você também que assiste aqui o Revista em Revista. Realmente, nesta última semana, nós tivemos muitas surpresas, vamos colocar dessa maneira, muitas novidades na parte do clima. E nós vamos começar relatando aqui, vocês estão lembrados, do que aconteceu no sábado, dia 28. Foi um verdadeiro dilúvio que aconteceu na região do Alto e Baixo Acre, naquela data. Para nós termos uma ideia, só no dia de sábado choveu acumulado na bacia 497 milímetros, desprezando inclusive o município de Porto Acre, que não está incluído nesta conta. Então é muita chuva, um verdadeiro desastre. E também dizer, né, que tudo isso fora de qualquer previsão. Mesmo que nós tenhamos a certeza de que teria chuva naquele dia, mas o quantitativo ele foi muito elevado. E com isso vieram as consequências, evidentemente. Logo na segunda-feira passada, houve o transbordamento pela quarta vez em 3 meses do Rio Acre aqui em Rio Branco. Aumentou muito também o nível dele nas outras localidades, como Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, chegando entre 5 e 6 metros. E aqui em Rio Branco, só entre sábado e domingo passado, aumentou 4,5 metros. E assim, é claro que nós tivemos que nos desdobrar nas ações emergenciais de defesa civil. Nós mobilizamos novos abrigos, o monitoramento constante das réguas, da pluviometria, dos níveis dos rios de hora em hora, o monitoramento constante nos bairros, 10 bairros, entre eles aqui o Taquari, Ayrton Senna, bairro da Base, 6 de Agosto, Baixada da Bitasa, Cadeia Velha e outros também que nós monitoramos constantemente. E claro que nós mobilizamos também o Corpo de Bombeiros através do Sistema de Comando de Incidentes. Então, tudo isso aconteceu no final de semana passado e início desta semana. E de lá para cá, claro, o Rio Acre saiu do transbordamento e nós estamos em plena Semana Santa, mas também com esse início do mês de abril, com chuvas pontuais. As chuvas de agora para frente tendem a diminuir, mas
ainda teremos chuvas. Posteriormente, nós entraremos numa escassez completa de chuva e nós vamos informar aqui no Revista em Revista. Então foram muitas atividades, foram muitas movimentações que nós tivemos na parte do clima, das chuvas, das temperaturas, inclusive, mesmo com chuva, temperatura chegando a 35 graus, muito calor, e também nós teremos mais calores aí pela frente, né, pelo restante do ano, na realidade. Então, MJ, e você que assiste aqui o Revista em Revista, nós tivemos essas movimentações. Com essas informações que nós trouxemos, MJ, vou me despedir de você e de todos que estão assistindo, mas, claro, numa próxima oportunidade nós estaremos aqui mostrando como se comporta o clima e como também a Defesa Civil Municipal de Rio Branco atua frente às emergências. Volto com você aí no estúdio. Portanto, está aí, minha gente, o tempo para o Acre para os próximos dias e, infelizmente, né, a gente ainda tem que se preocupar com a sequência, digo eu, das chuvas, né, porque nós estamos iniciando abril, mas ainda pode chover numa certa quantidade que possa causar ainda prejuízos para a nossa população, o que a gente não quer que ocorra. Governo do Estado entrega unidades habitacionais na Cidade do Povo. O governo do Acre realizou a entrega de 100 novas unidades habitacionais na Cidade do Povo, aqui em Rio Branco. É a terceira etapa de entregas do programa Pró Moradia, totalizando 286 casas entregues apenas neste primeiro trimestre de 2026. O evento contou com a participação do governador Gladson Camelim e da vice-governadora Maílza Assis. Minha gente, agora eu vou falar de algo que eu não queria falar, mas nós vamos ter que tocar neste assunto. Ruas em péssimas condições no centro da cidade e a população reclamando. Sabe onde é que é? No Quinari, a 24 quilômetros aqui da capital. A situação das ruas em Senador Guiomar, lá no Quinari, tem gerado bastante insatisfação da população. A combinação do período de chuvas intensas com a falta de manutenção, principalmente preventiva, transformou várias vias do centro, verdadeiros desafios para motoristas e pedestres. Antes mesmo do período invernoso, a situação já era crítica. A prefeitura fez aquela maquiagem na Avenida Castelo Branco e em outras ruas afastadas do centro, enquanto que, para o lado direito, para o lado esquerdo da Avenida Castelo Branco, aqui na rodovia C40, né, você não consegue imaginar as condições péssimas das ruas que se encontram na cidade. Eu vou convidar você, a partir de agora, a fazer comigo uma viagem por uma das ruas que está em péssimas condições. A rua Felinto Miller, no centro da cidade, que fica por trás da escola Fenelon Manuel, que passa em frente à panificadora do Mir. Você vai ver que está um verdadeiro estrago. Veja aí nas imagens. Veja aí as imagens. Olha aí. Essa outra rua aqui é a Rua Rio Branco, no bairro Mufumbo, no centro da cidade, ali entrando entre o Catolé e o seu Ivanildo, entrando ali. Aí você vai nessa rua aqui, acompanhe comigo. Pode seguir. Segue aí, produção. Vamos até lá embaixo. Veja a situação dessa rua. Essa é a Rua Rio Branco, que vai dar acesso ao bairro São Francisco, um dos bairros mais antigos de Senador Guiomar. Isso porque nós não mostramos as ruas do São Francisco. Então veja que situação. O que está fazendo a gestão municipal em Senador Guiomar? Está na hora de acordar. Atenção, senhores vereadores, acordem!
porque não está mais dando para a população ficar calada. A população vai colocar a boca no trombone. Mais uma vez eu vou avisar aqui, já vai ter bloqueio da rodovia C40, porque a população não está aguentando mais. A população vai se manifestar. Fique com essas imagens aí para você ver. Horrível, pelo amor de Deus. Em cerimônia política marcante para o Estado, governador Gladson Cameli se despede do governo. Passa o comando do Estado para a vice-governadora, que a partir de agora é a governadora do Estado. Este é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos políticos mais importantes da história recente do Acre. A transição marcando não apenas uma mudança de comando, mas um ciclo, de um novo ciclo para o Estado e para as carreiras políticas de ambos. O governador Gladson Cameli cumpriu oficialmente a sua renúncia de acordo com o que preconiza a lei eleitoral do país. A decisão segue o rito da desincompatibilização eleitoral exigida pela legislação brasileira para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas próximas eleições em outubro deste ano. O titular do Executivo precisou deixar o cargo 6 meses antes do pleito. Vamos acompanhar a solenidade em que ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco. Maílza Assis é a segunda mulher a governar o Estado, podendo ser eleita a primeira mulher governadora pelo voto direto dos acreanos. Acompanhe a festa. Veja todo o momento o que aconteceu em frente ao Palácio Rio Branco na transição de cargo do governador Gladson Cameli para a vice-governadora, que então, após a execução do hino acreano, fechando a cerimônia, passa a ser a governadora do Estado. Lembrando que o Acre já teve Yolanda Flemming como governadora, inclusive nessa mesma situação. Agora, a governadora Maílza Assis, e com uma vantagem, porque ela vai concorrer às eleições para governar o Acre. Boa sorte, governadora Maílza Assis.
Portanto, está aí a festa que você acompanhou aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que estiveram ligados conosco. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Quero deixar um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, gente!